Muito bem, agora chegou a hora dos destaques do esporte aqui no programa Bom Dia Notícias com Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Vamos falar sobre o gauchão, então, toda a preparação? Com certeza, o pessoal já está contando os dias, né, Ragnara? Boa tarde para ti e para todos que nos acompanham, porque amanhã, na quarta-feira, começa de forma oficial e a partir daí tanto o Grêmio quanto o Internacional e o Ipiranga terão uma missão difícil nesse início de temporada, mas que com certeza vai render muitas emoções. Como que é para esses amantes do futebol, você que é um amante do futebol, ficar esse período sem futebol, esse recesso aí do fim e do início de ano? É um período em que se gera muitas especulações, principalmente em relação quem vai, quem fica, a formação da equipe, e acho que deve continuar até enquanto a janela, essa primeira janela do início de ano permanecer aberta, essa especulação e também expectativa, principalmente da torcida em ter uma equipe muito qualificada, sabendo e tendo a consciência de que de fato é nesse primeiro momento, na pré-temporada, que se monta uma base sólida. Parece que de fato isso não faz muito sentido, mas é preciso começar bem para depois ter um andamento um pouco mais regular. Normalmente, se começa com o pé esquerdo, a tendência é que demore um pouco mais para se adaptar. E principalmente quando se fala em um clube como é o Ipiranga, que é um emergente nesses últimos anos no cenário nacional, no estadual, retornando à elite do futebol gaúcho, nós também temos um pouco de preocupação se as escolhas foram assertivas, mas eu pelo menos me considero bastante otimista. E já entrando no assunto do Ipiranga, nós estamos já com os dias contados para o final da pré-temporada. O Ipiranga estreia na quinta-feira contra o São Luís de Juí, jogo aqui no Colosso da Lagoa, todo mundo já adquiriu seus ingressos, podem ainda, a comunidade está aberta a estar presente nesse jogo, jogo às 19 horas, não é um horário muito tarde, é bastante tranquilo nesse horário, contra o São Luís, e o departamento de futebol já tem deixado muito claro que o desejo é começar a ter uma boa arrancada e começar com um resultado positivo, isso é, uma vitória contra o time de Juí, ou quem sabe um empate, um pontinho, já começa já também com um campeonato que é muito curto e joga na quinta-feira, já joga no final de semana, então o Ipiranga vai começar e já tem uma sequência bastante desafiadora nesse início. Joga na quinta, no domingo já tem jogo contra o Novo Hamburgo, na semana que vem já tem jogo contra o Internacional, Juventude, e vai ser assim por sequência nesses jogos oficiais. Então eu pelo menos conto com o Ipiranga nessa terça-feira, na quarta, nessa continuidade do trabalho e dos treinamentos que consiga corrigir todos aqueles detalhes e consiga assim formar cada vez mais capacitado e competitivo o time titular que entra em campo na quinta. E falando, Eric, da dupla Grenal agora. O Internacional bastante otimista, né? Porque David foi oficializado, chegou até tirando onda. Foi um jogador importantíssimo, para quem lembra, nessa temporada em que o Fortaleza conseguiu uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro com um técnico estrangeiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda, conseguiu pela primeira vez chegar à Copa Libertadores da América, e o David sim foi um dos nomes que teve um destaque. E chega no Internacional, depois do Inter perder o Nicão, e ter uma necessidade muito grande em contratar jogadores, primeiro com essa característica, e segundo que joguem nessa posição, na extremidade. Jogadores que jogam na ponta, atacantes de velocidade pelo lado de campo. E o David é um desses jogadores. O Alexander Medina, desde quando foi anunciado e até mesmo quando se já sabia nos bastidores que ele seria o comandante do Inter para a temporada 2022, precisava trazer jogadores para cumprir o esquema tático. E o David é um desses nomes. O Inter ainda permanece no mercado para contratar um jogador que jogue pelo lado direito. O David joga pelo lado esquerdo. Pode ser que daqui a pouco jogue pelo lado direito também, mas o Inter precisa de mais um jogador nessa posição e ainda trabalha para formalizar e para conseguir de fato trazer o Fabrício Bustos do Independiente, que é lateral direito, ainda nesse início de ano, mas ao que tudo indica ele deve de fato chegar na metade da temporada, e também um volante. O Internacional ainda não abandonou o mercado, então pode acontecer sim que venham novos reforços para defender a camisa colorada no gauchão. E falando rapidamente do Grêmio. O Grêmio começa com o time de transição às 3 primeiras rodadas. Então, querer especular ou projetar a equipe titular do Grêmio ainda é muito cedo. Foram vários nomes que saíram, inclusive o Paulo Miranda e também o Everton Cardoso, que todo mundo já sabia que ia sair do Grêmio, de fato, tiveram a sua confirmação
ainda ontem na segunda-feira, porque o Paulo Miranda foi oficializado pelo Juventude e o Everton Cardoso pelo Cuiabá. O Douglas Costa, segundo a informação do César Fabres da Rádio Grenal, ainda ontem à noite já assinou o contrato com a sua rescisão, não é mais jogador do Grêmio, ele já havia, ainda no final da semana passada, saído da concentração. Então o Douglas Costa saiu, mas esses dois nomes, Jean-Pierre, e o Grêmio está nesse movimento, e esteve nesse movimento, em fazer uma mudança na sua fotografia, conseguiu. Mas é bom lembrar que o Grêmio realizou alguns amistosos com o time de transição, tem treinado no Centro de Formação e Treinamento Hélio Dourado e em Eldorado do Sul, com essa equipe de transição. Então as 3 primeiras rodadas, e o Grêmio que estreia na quarta-feira contra a equipe do Caxias, o Inter joga contra o Juventude, o Grêmio contra o Caxias às 19 horas, é o time da transição. Então, acho que a torcida do Grêmio ainda vai poder observar esses jovens talentos e alguns nomes até que podem surpreender, chegando no profissional, mas com um pouco mais de cautela e também vendo a obrigação toda do outro lado do Internacional para conquistar o Campeonato Gaúcho nesse ano. Muito bem, tem as informações do esporte. Eric, muito obrigada pela sua participação. Um abraço para ti, Agnari, e para todos que nos acompanharam no Bom Dia Notícias.